Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que clicou neste vídeo porque se interessou pelo título. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Overcast, o podcast do Over Club Family Office, que aborda temas de planejamento patrimonial, investimentos e estilo de vida. Hoje eu estou aqui com o Walter, é meu sócio e CEO do Over Club, para falarmos da tributação dos super ricos. O que fazer com seus investimentos se um novo projeto de lei for aprovado. Mas antes disso, roda a vinheta. Walter, antes de mais nada, esse novo projeto de lei já está valendo? Ou seja, essa mudança que está sendo proposta já é oficial? Boa pergunta. Bom, primeiramente, bom dia aqui. Prazer estar aqui de novo no podcast falando um pouquinho. E ainda não, né? Então, essa proposta aí desse projeto de lei está no Senado, ela precisa passar ainda pelo Senado. E aí sim, se for aprovado da forma que está no Senado, passa para a sanção do presidente. E aí sim, a partir do ano que vem já está valendo, tá? Então, isso se não acontecer nada. Se tiver alguma alteração que o Senado faça, volta para o Congresso e aí tem que ser votado novamente. Então, esse é o cenário que a gente está hoje. Tá, então assim, a gente já teve uma aprovação aí da Câmara e agora está indo para o Senado. Então por isso que a gente já trata o tema como relevante, porque ele pode ser aprovado pelo Senado e depois ir para a sanção presidencial. Então eu acho interessante, esse é o projeto de lei, inclusive para você que está assistindo a gente, 4173 de 2023. A gente vai falar dele mais aprofundado agora, Val, mas... Você tem ideia do calendário, assim, se é uma coisa que fica para 2024 ou se ainda vai ser... Se for aprovado mesmo, né? Se for aprovado no Senado, vai rolar em 2023 ainda? Ou é coisa pro ano que vem? Não, é coisa pro ano que vem. Se for aprovado, a ideia, né, é que seja aprovado. Realmente, já tentou-se ao longo do tempo fazer a implantação desse tipo de tributação, que a gente vai falar agora, que estão chamando de tributação de super ricos, mas agora parece que vai passar mesmo, né? Então, mas não é nada para esse ano. Então, tem algumas medidas, sim, que são importantes a gente entender. Tem algum tipo de investidor que precisa fazer algo ainda este ano, mas para a grande maioria dos investidores, a partir do ano que vem, que vai precisar se preocupar de uma maneira mais importante. Então, sendo aprovado pelo Senado, a partir do ano que vem, a partir de 1/1 de 24, que vai começar a valer essas novas normas. Perfeito. E alguma chance dessa, agora que ele está indo para o Senado, tem alguma chance do que a gente vai abordar aqui, o texto como ele está hoje do projeto de lei, tem alguma chance dele sofrer alguma modificação? Ótima pergunta. Então, assim, depende de quando você está vendo esse podcast, é importante você avaliar se teve alguma alteração no Senado ou não. Porque o que a gente já falou hoje é baseado no que foi aprovado no Congresso. Quais as medidas que foram aprovadas no Congresso e que foram para o Senado. Pode ser que tenha algumas alterações no Senado. Se tiver, a gente vai gravar um novo vídeo para falar como é que elas são. Perfeito. Tá bom? Então é mais assim, da forma que está hoje, Perfeito. É a forma que a gente vai conversar. O que pode ser também que seja aprovado desse jeito, né? Assim, Sim. pelo Senado e não tenha nenhuma alteração no texto, então esse seja realmente o projeto de lei que vai passar a valer, né? Perfeito. Perfeito, ótimo. Então, antes da gente entender o projeto de lei em si, quem que ele afeta, o que muda, é interessante a gente entender, Val, por que está acontecendo essa mudança? Né? Ou seja, por que esse projeto de lei foi votado e foi aprovado? Por que isso está rolando? Perfeito. Ótima pergunta. Então, começar do começo, né? Ou seja, o governo ele precisa de dinheiro. E por que esse governo precisa de dinheiro? Primeiro porque é o seguinte, houve um aumento da isenção da faixa de imposto de renda. E o que isso significa? Significa que 3,7 milhões de brasileiros passarão a não pagar mais imposto, porque estarão dentro dessa faixa de isenção. Perfeito. Essa faixa de isenção, ela sofreu um aumento. Pra você ter uma ideia, isso significa alguma coisa em torno de 42% das pessoas que pagaram imposto, que declararam imposto no ano passado, vão estar dentro dessa faixa de isenção. Então, isso tem um impacto financeiro grande. Tem um impacto financeiro, né, grande. Então, a estimativa é que em 2023, esse impacto seja de 3,2 bilhões. Caramba. E para 2024, esse impacto seja de 6 bilhões. Ou seja, 6 bi. 6 bilhões. Então, é o seguinte,
Então trata-se de preciso cobrir esse buraco, é isso? Então vamos pensar no seguinte, tem também um conjunto, para ser bem simplista, um conjunto de regras aprovado esse ano chamado arcabouço fiscal, que basicamente fala que o governo não pode fazer rombo atrás de rombo nas contas públicas. E tem uma série de normas que o governo precisa seguir para que não aconteça esse rombo, tá bom? E o Brasil já vai gastar muito, já é planilhado, já é projetado e planejado que o Brasil vai gastar mais do que ganha. Só que esse arcabouço fiscal diz que, a partir de 2024, o Brasil não teria mais, ele fecharia, ele encerraria o déficit fiscal. O que é isso? É um prejuízo. Então, para você que está ouvindo e não sabe o que é um resultado primário basicamente é o seguinte, é quanto que um país arrecada, ou seja, tem de receita, menos tudo que ele gasta, descontando os juros da dívida, tá? Isso não entra nessa conta. Você faz um menos o outro, se der lucro, a gente chama que o país teve um superávit primário, e se dá prejuízo, a gente fala que o país terá um déficit, ou teve um déficit primário. No caso do Brasil, é estimado que o Brasil tem um déficit primário de 130 bilhões de reais. Olha o tamanho disso. 130 bilhões. Significa que o país vai gastar mais 130 bilhões do que arrecada. Perfeito. Isso é problemático. Imagina você, como pessoa física, ganha, sei lá, 10 mil reais e gasta 20 no cartão de crédito. 20. O que acontece? Em algum momento você vai quebrar. Só que se o governo faz isso, se é o governo que está gastando mais do que ganha, quem paga a conta é você. E o governo tem algumas maneiras de arrumar essa conta. De repassar essa continha. E são duas maneiras simples. Ou o governo ganha mais dinheiro, ou o governo gasta menos dinheiro. Certo. Né? Nossa ministra Simone Tebet já falou que reduzir, né, fechar esse déficit primário através da redução dos gastos é muito mais difícil do que aumentar as receitas. Como é que um governo faz para aumentar a receita? Cobra imposto. Cobra mais né? imposto. Uma das maneiras de se fazer isso é cobrar mais imposto. E quem paga mais imposto é você no final do dia. Obviamente que é muito mais popular para um governo tributar o que eles chamam de super ricos, e ao longo dessa conversa a gente vai entender que não são só os super ricos que vão ser tributados, mas uma boa parte das pessoas que têm o patrimônio maior. E o governo, então, precisando fechar esse déficit de 130 bilhões já em 2024, ele precisa tomar algumas medidas para tributar e aumentar essa arrecadação para fechar a conta. Então, basicamente, é aí e o motivo pelo qual que esse projeto de lei está rolando. E aí, Val, você mencionou assim, os super ricos. Primeiro eu quero entender quem são esses super ricos e depois entender, você disse que o projeto de lei não afeta só os super ricos. Então, quem mais esse projeto de lei afeta além dos super ricos? E quem são os super ricos? Tá, boa. Bom, primeiro vamos entender. Eu já falei que esse projeto de lei, ou esse tipo de tributação, tanto da parte dos investimentos no exterior, tanto dos super ricos, que a gente vai falar, que basicamente é sobre os fundos exclusivos, já está em pauta há muito tempo, né? Lá no governo Dilma já tentou falar isso, falava-se disso, não foi para frente. Nesse ano mesmo, se eu não me engano, lá em maio, a gente teve um outro projeto de lei, foi uma medida provisória, na verdade, a 1171, se eu não me engano, e era um proposto, né? Acabou caducando, né? Uma medida provisória, ela tem lá 120 dias, 60 dias, prorrogáveis por mais 60 para ser aprovada, ela caducou, e daí foi feito um projeto de lei, ela foi incluída essa MP das offshores, que eles chamaram nesse novo projeto, nesse projeto de lei que você falou lá, agora é o número 4173, exatamente, e agora aparece para frente, né? O curioso é que ela foi votada justamente quando o presidente da Caixa foi engraçado, foi minutos depois ela foi colocada em votação, minutos depois que o presidente da Caixa foi demitido e colocado no lugar um aliado político do Arthur Lira, presidente da Câmara. Então, assim, coincidências à parte, né? E colocado em pauta e aprovada, minutos depois, não é? E quem são os super ricos, né? Que você perguntou. Basicamente, a gente está falando de tributação de fundo exclusivo e investimentos no exterior. O fundo exclusivo, o que é um fundo exclusivo? Um fundo exclusivo é um fundo destinado para pessoas que normalmente têm um patrimônio maior de 10 milhões de reais. Tá bom.
Você pode ter um fundo exclusivo com menos de 10 milhões? Você pode. Normalmente as pessoas não fazem isso porque um fundo exclusivo ele tem um custo, Perfeito. né, da estrutura Custo operacional. da estrutura e com valor menor do que esse, como tem diversos custos fixos, a vantagem você acaba perdendo, os custos acabam ficando relevantes dentro daquele patrimônio. Mas é por isso que chamam de fundo super rico. Lá em 2004, no primeiro governo Lula, foi estabelecido o que a gente chama de come-cotas, que é a antecipação do imposto devido em 2 meses, maio e novembro. Então ele pega lá e te cobra a menor alíquota de imposto dos meses de maio e do mês de novembro. Só que eles deixaram esses fundos exclusivos de fora. De fora. Uhum. Então se tornou uma estrutura extremamente eficiente para que as pessoas investissem e tivessem o seu imposto diferido, né? No juridiquês, o que é diferimento? É você conseguir postergar o pagamento de um imposto devido. Jogar lá para frente. Jogar lá para frente. E aí, pelo diferimento fiscal, ou seja, essa possibilidade de não pagar imposto agora e somente quando houver um resgate, uma amortização desse fundo, ele se tornou uma estrutura extremamente interessante para quem resolvesse. E a proposta é justamente essa: tributar os fundos exclusivos e os investidores ou participações de investidores no exterior, pessoa física no exterior. E por que eu disse que não é só por super rico? Hoje, se você tem uma conta numa corretora e quer investir na Avenue, na XP, no BTG, hoje no C6, diversos bancos hoje têm conta no exterior, onde você pode fazer investimento diretamente. Essas pessoas que têm $1.000, $2.000, também vão sofrer as consequências dessa nova tributação. Então não é só sobre os super ricos, né? Todas as pessoas que também, de alguma maneira, investem no exterior. Agora está muito mais popular fazer investimentos no exterior e o pessoal quis incluir tudo isso na tributação do que eles dizem dos super ricos. Perfeito. Então, basicamente, o que esse projeto de lei cobre na sua essência, né? Acho que tem deve ter outras nuances, mas cobre na essência os super ricos que têm fundos exclusivos. Então é uma tributação que afeta fundo exclusivo. Perfeito. E uma tributação que afeta investimento no exterior, seja ele do valor que for, né? Assim, pessoa que, como você falou, tem lá uma conta no C6 e tem $1.000, essa pessoa também já pode ser afetada. Vai ser afetada por esse projeto de lei, se ele for aprovado do jeito que está. Exatamente. Né? Legal. Então, vamos lá. A gente agora já sabe quem pode ser afetado, então vamos entrar no centro da questão, né? Assim, o que muda, então, para quem, por exemplo, vamos pegar, você mencionou o fundo exclusivo. Para quem hoje tem um fundo exclusivo, por que essa pessoa tem que se preocupar? O que muda com esse projeto de lei, caso ele seja aprovado? Boa. Vamos lá. No fundo exclusivo, basicamente, é bem simples, tá? A tributação que eles querem colocar. Olha, não tem come-cotas, ou seja, qualquer fundo hoje, tirando fundo de ações, tirando algumas exceções, fundos de renda fixa, fundo multimercado, pagam esse come-cotas. Todo maio e novembro, há incidência desse come-cota para os fundos que a gente chama que são fundos abertos. A ideia do governo é tributar, é tratar da mesma maneira fundos exclusivos de outros tipos de fundos que já pagam come-cotas. Então eles entram no mesmo grupo. Eles entram no mesmo grupo. Entendi. E passariam, a partir de 1/1 de 2024, a pagar uma alíquota de 15% ou de 20%, vai depender dos ativos que você tem lá dentro desse fundo. Se ele for ativos e investimentos mais focados por curto prazo, essa tributação vai ser de 20%. Se for ativos mais voltados para o longo prazo, que é a grande maioria dos fundos, vai ser 15%. Então, provavelmente, a grande maioria dos fundos vão passar a pagar 15%. E aí tem um grande problema. Não por eles passarem a pagar 15% e igualarem com os outros fundos. Isso até realmente é bem razoável, né? Tá. O grande problema é que se uma pessoa constituiu um fundo exclusivo lá em 2005, onde a lei dizia que não precisava pagar imposto em um fundo exclusivo do tipo fechado, que é esses fundos exclusivos que a gente está falando, o governo falou, não, tudo que for para trás até agora também vai ter que pagar os 15% de imposto, vai retroagir.
seja, olha a segurança jurídica do Brasil. Olha que situação aí, delicada. Entendi. Você se programa, você se planeja, você faz um planejamento tributário, fiscal, para conseguir ter uma utilização garantida em lei, né? Não é nada errado. E agora as regras do jogo mudam não só para o futuro, mas para todo o passado. Para todo o passado. O que a gente chama de estoque. Então isso é bem delicado quando você fala de segurança jurídica no país. Então, essa é uma proposta do governo. Mas o governo, pensando nisso, ele falou assim, olha, se você não quiser, você tem a opção, se você quiser, de pagar 8% somente do lucro acumulado, ao invés de pagar 15%. É um benefício que o governo dá, porque fala assim, você vai pagar 15% de qualquer jeito. Mas do estoque, ou seja, do acumulado de lucro você carrega que você tem, você tem a possibilidade de pagar 8%. E daí, né, você vai pagar lá basicamente lá em maio, esse valor, o governo dá algumas regrinhas, você pode parcelar em 4 vezes ou dividir em 24 vezes corrigidos pela Selic, tem algumas regrinhas lá de como você pode pagar, mas a verdade é que o estoque você vai passar a pagar se você tem 8% de imposto sobre esse lucro, e daqui para frente os 15% de come-cotas, assim como todos os outros fundos abertos. Né? O grande problema é esse estoque, se falava muito, né, desse estoque. E aí é o que vai acontecer. Tá bom? Tá, então, ou seja, para não te ferrar tanto, já que você tem uma coisa feita lá atrás, né, no tempo, ao invés de você pagar 15%, você vai pagar 8%. E aí daqui para frente você passa a pagar 15 como todo mundo, como todos os outros fundos. Antecipação, como come-cotas. Resgatou, aí entra na tabela normal, regressiva, vai lá de 22,5 a 15, que nem é fundo de renda fixa, é tudo. Entendi. Tá bom? E o projeto de lei, quando ele fala de fundos exclusivos, ele especifica só isso ou tem alguma outra coisa que muda? Ou para fundo exclusivo é só isso? Uma outra coisa importante, tá bom? Falando de fundo exclusivo. Algumas pessoas, quando saiu primeiro essa medida, já saíram fazendo coisas, já saíram resgatando fundo. Algumas pessoas resgataram, né? Ligaram pra gente, vou resgatar o fundo agora, porque agora vai passar Gente, sempre quando tem alguma medida dessa no governo, espera ser aprovado. Entende exatamente quais são as regras dos jogos para aí sim começar a tomar alguma atitude, fazer alguma estratégia patrimonial. Por quê? Porque se resgatar, você vai pagar 15%. Porque o resgate você vai pagar lá 15% em cima, óbvio, você tem que estar a partir de 2 anos, mas se você está falando de um estoque de longo tempo, você vai pagar 15%. E o governo está dando essa opção. Antigamente era de 10% para resgatar e agora eles baixaram para 8%. Tinha uma discussão grande ao longo do tempo que foi discutido esse projeto, de 6 para 8%, acabou fechando, sendo aprovado no Congresso por 8%. E isso pode ser uma coisa passível de mudar no Senado também. Verdade. Sair de 8 e ir para 6. Então é importante esperar um pouquinho. Exato. Tá, ou seja, ficar agindo de forma impetuosa só por talvez algum receio, algum medo, né, infundado, pode ser pior do que não fazer nada. É pior que não fazer nada. Pode ser mais caro, sair mais caro para você, mais prejudicial. Exatamente. Só que é importante o seguinte, no caso do fundo exclusivo especificamente, a gente tem uma pressa um pouco maior do restante das mudanças. Por quê? Porque você vai precisar informar o governo se você quer antecipar, se você quer atualizar o seu capital e pagar esses 8%. Entendi. Tá bom? Então é uma coisa que é importante fazer ainda este ano para conseguir ter este benefício. Mas basicamente é isso. O governo quer implantar um come-cotas nos fundos exclusivos, que são fundos para super ricos. Então basicamente é essa mudança que muda nos investimentos, os fundos exclusivos especificamente. Tá bom. E os outros fundos, né? Então, tirando os exclusivos, existe alguma mudança que esse projeto de lei propõe para esses outros fundos? Sim, tem outros fundos que são impactados também. Ele vai ter também a previsão, né, quando era para 10, era ter uma economia para o governo de 3,2 bilhões, quando era 10%, né, a alíquota, quando é para 8%, né, que mudou agora para 8%, não vi dados ainda de quanto seria essa economia, quanto seria a arrecadação do governo. Lembrando que essa arrecadação, o grosso dela é do estoque. Ou seja, do lucro acumulado desde sempre até o final aqui desse ano. Já vem uma bolada. Mas é bem possível que a gente ouça que o governo arrecadou menos do que pretende. Porque realmente o grosso é essa parte. E a verdade, a gente vai comentar um pouco isso, algumas pessoas vão deixar de ter esse tipo de estrutura. Tá. Né?
Mas vamos falar primeiro, eu acho, dos outros investimentos que também vão ser impactados. Então, a gente tem lá os ETFs, que são fundos fechados, eles não vão ser impactados. Os fundos de ações, que são fundos que têm majoritariamente ações ou 67% de ações que hoje não pagam come-cotas, vão continuar sem pagar come-cotas. Então, isso permanece. Tá? Então, fundos ETFs, fundos de ações, teve algum tipo de fundo que foi beneficiado, os FDICs, que hoje pagam come-cotas, eles deixarão de pagar come-cotas se eles se enquadrarem dentro de uma legislação, que é ter no mínimo 67% em direitos creditórios, então não vai precisar pagar imposto também esses fundos, então essa foi uma melhora. Interessante. E falou-se bastante sobre fundos imobiliários e fundos agros também, né? Que hoje os fundos imobiliários, eles têm uma isenção no dividendo que eles pagam para os cotistas, mas tem algumas normas. Hoje, por exemplo, esse fundo, para ter essa isenção, precisa ter pelo menos 50 cotistas. E eles queriam mudar para 500, ou seja, aumentar em 10 vezes isso, para evitar que grupos familiares se unissem, montassem fundo imobiliário só para não pagar imposto. E fugindo um pouco da ideia inicial do fundo imobiliário, eles reduziram isso para 100. Tá? Tem algumas outras regrinhas de parentesco, enfim, mas a grande verdade é o seguinte, para não fazer clubinho. Para não fazer clubinho. A ideia é essa. Mas a grande verdade, se você investe no fundo imobiliário do mercado, a grande maioria deles, se não todos, tem mais do que 100 cotistas lá dentro. Certo. Se não tiver, eles têm 6 meses para se enquadrar. E novos fundos que forem surgir têm mais, se não me engano, 100 dias para se enquadrar nessa nova norma. Então, quem deve se preocupar nessa situação são aquelas pessoas que realmente têm lá 50, é grupo familiar de alguma maneira, e vai precisar ter 100 e não vai poder ser um grupo familiar para poder ter as isenções. Então, esse tipo de pessoal vai ter que se preocupar mais. Agora, quem investe em fundos imobiliários diretamente não vai mudar nada. Perfeito. Tem alguma outra preocupação? Tirando esse pessoal que tem fundo exclusivo, tá? Tô falando desses outros fundos. Antes de entrar propriamente na galera que tem investimento no exterior. Mas o pessoal que tem outros fundos, tem alguma outra preocupação que eles têm que ter? Ou é isso que você mencionou que está coberto no projeto de lei? Não, está coberto é isso, é fundo exclusivo, é FIAGRO, fundo imobiliário, que tem, vão ser essas mudanças. Os outros, melhorias para fundo de direitos creditórios. Perfeito. Então, basicamente é isso. Ótimo, então cobrimos, legal. Agora, então, vamos entrar nessa turma do investimento no exterior, né? Pessoal que tem algum tipo de investimento no exterior, seja ele do valor que for. O que o projeto de lei propõe de mudança? Tá. Bom, primeiro ele propõe que investimentos feitos por pessoa física no exterior vão passar a ter uma tributação diferente da tributação que existe hoje. Tá. Basicamente, eles falam sobre super ricos, de novo, porque fala-se muito da tributação de offshore. Offshore nada mais é do que uma empresa constituída no exterior, normalmente em um paraíso fiscal, que é legal, né? Você pode ter uma empresa constituída no país que você quiser, mesmo que esse país seja um paraíso fiscal, e paraíso fiscal é um nome que se dá a um país que tem regras de tributação favorecida. Normalmente, essa tributação é igual a 0, ou muito baixa. Por isso que é o nome de paraíso fiscal. E é perfeitamente legal, né? Desde que a origem do dinheiro seja lista e você informe, pague os impostos devidos sobre isso. Então, acho que dá um passo antes e entender assim, por que as pessoas montam uma offshore? Né? Por que as pessoas montam uma empresa para administrar e organizar os seus investimentos no exterior? Por alguns motivos, tá bom? O primeiro deles seria por uma organização. Seria por você conseguir organizar toda a sua parte sucessória, saber para quem vai seu patrimônio, saber quanto que vai para cada um, agilizar, facilitar, dar o destino correto para o seu patrimônio que você quer que ele dê, seja utilizando uma offshore, seja utilizando uma outra estrutura como um trust. Ou seja, é por isso que um dos motivos é ter esse compliance, é ter essa governança para você ter investimentos. Outros pontos começam a entrar mais na parte fiscal, que é realmente a parte como é que nós pagamos a menor quantidade de imposto dentro da lei. Perfeito. E aí eu dividiria em 2 pontos de economia. Um primeiro, que não em nada é afetado essa PL, ou seja, essa mudança de tributação em nada interfere, que é o quê?
a parte da economia de imposto na sucessão. Como é que hoje é feito? Nos Estados Unidos, que é o grande destino dos investimentos dos brasileiros, principalmente, você tem um imposto de sucessão lá que é equivalente ao ITCMD aqui em São Paulo, por exemplo, ou ITD, isso muda de estado para estado, que em São Paulo é de 4%, em alguns outros estados pode subir até 8%, então fica numa faixa de 4 a 8 no Brasil. É um tema para uma outra hora, que esse imposto também deve alterar, já está no Senado para eles conseguirem aumentar esse imposto, mas esse imposto equivalente nos Estados Unidos, ele pode chegar até 40%. Caramba. Então imagina você investe lá nos Estados Unidos e você pode ter lá um imposto que chama de state tax, pra você pagar 10 vezes maior. 10 vezes maior, né? Então você precisa fazer alguma coisa. O que você faz? Né? Uma das estruturas é você montar uma empresa offshore, onde essa empresa offshore é dona dos investimentos e não você diretamente na pessoa física. Perfeito. E quando há uma ausência, quando morre um desses cotistas ou dono dessa offshore, você pode constituir offshore com outros sócios, enfim, diretoria, você pode organizar bem, que eu te falei, a parte da governança, mas a sucessão ele se dá a nível da offshore. A empresa não morre e, por isso, não estaria dentro desse imposto de 40%. O imposto não seria pago lá nos Estados Unidos, por exemplo, seria pago somente no paraíso fiscal, por exemplo, Bahamas, BVI, Cayman, depende do lugar que você constituir. E mesmo nesses lugares onde o imposto é zero, tem algum custo, mas você pode colocar cláusulas dentro da sua offshore que você faz uma sucessão automática e ela é muito rápida, muito facilitada e tem custo zero. Perfeito. Então você consegue reduzir drasticamente o custo de sucessão montando essa empresa offshore. Então é um dos benefícios. O outro benefício, e aí sim é um benefício onde essa pele ataca diretamente, que é o benefício do diferimento fiscal. Ou seja, como é que funciona hoje? Quem tem um offshore, você tem investimentos lá dentro, o que você faz de compra, venda, prejuízo, lucro, você abate e você não paga imposto de renda quando você faz uma venda. Diferente da pessoa física. Aqui no Brasil você tem, sei lá, um fundo de investimento, você teve lucro, você vendeu, você paga imposto. Lá não. Aliás, se você tiver um fundo dentro de um fundo exclusivo aqui no Brasil, você vende e também não paga imposto. Você consegue diferir isso aí. Né? Lá fora é exatamente isso. Você consegue comprar, vender dentro da sua estrutura da offshore e você não vai pagar imposto sobre aquilo. Tá. Quando que você vai pagar imposto? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Você difere esse imposto. Você posterga esse imposto. E quando é o fato gerador? Ou seja, quando que você vai de fato pagar esse imposto? Você vai pagar esse imposto quando você disponibilizar. É um termo que fala, quando você tirar dinheiro, fazer um resgate da sua offshore e creditar na sua conta pessoa física. Perfeito. E creditar na sua conta pessoa física pode ser uma conta sua que você tem lá no Morgan Stanley nos Estados Unidos, pode ser uma conta que você tenha na Suíça, pode ser uma conta que você tenha aqui no, sei lá, no Itaú. Tanto faz. Tirou o dinheiro da offshore, colocou na pessoa física, isso é o fato gerador. E aí você vai pagar imposto. Perfeito. Quanto de imposto você vai pagar? Você vai pagar. Você pode tirar esse dinheiro da offshore de duas maneiras. Você pode tirar ela como lucro. Então, se você tem lucro, obviamente, você tem lucro lá, você pode tirar ela como lucro, vai entrar na tabela progressiva, provavelmente você vai pagar quanto? 27,5% de imposto. Ou você vai fazer uma redução de capital, que é você vai retirar o dinheiro que você aportou, sei lá, $1 milhão, $1 milhão nessa empresa offshore. E você vai retirar, ela vai passar a ficar com R$900 mil. Esses R$100 mil, você não vai pagar imposto sobre a valorização dos ativos investidos, e somente sobre a valorização cambial. Isso, perfeito, se você mandou dinheiro do Brasil para lá, porque tem uma outra coisa também. Né? A lei hoje diz que recursos originalmente em moeda estrangeira não pagam imposto sobre a variação cambial. Exemplo, se você trabalhou numa multinacional e recebeu um salário fora, se você recebeu uma herança no exterior, se você recebeu pagamentos de alguma empresa no exterior, por algum motivo prestado um serviço, você recebeu em dólar, você não paga imposto sobre a variação cambial. Se recebeu uma herança de $1 milhão em 2002, você vai resgatar ela agora,
você vai pagar... É justo. Faz tá? nem sentido pagar pela Não variação faz sentido. um câmbio que nunca existiu porque você recebeu em moeda de origem, né? Perfeito. Então é assim que funciona hoje com a offshore, para dar um norte aqui para o pessoal, o que muda. Então, muda esse diferimento. O que muda no offshore? Muda que o governo quer fazer, para simplificar, ele quer incluir um come-cotas, assim como é no fundo No exclusivo, fundo exclusivo. né, que vai passar a ser, se passar dessa maneira, assim como são nos fundos abertos, só que ao invés de 2 vezes no ano, a ideia é colocar esse come-cotas uma única vez. Tá. Tem Então, algum mês definido isso? Ainda não. sim, seria anualmente, Aham. ao final do balanço. Então, você faz o balanço, lucro, prejuízo. Ao final do ano, você faz o balanço Uhum. e coloca isso na sua declaração de imposto de Anual. renda anualmente. Entendi. E aí você vai ter um lucro, aí que tá, independente se você realizou ou não. Você tem uma offshore para facilitar. Você tem uma offshore com uma única estoque, né? Que são ações dos Estados Unidos. Você comprou lá ações da Apple. Ações da Apple saíram de 200 e foi para 300. Uhum. Teve uma apreciação aí de 50% dessas ações. Certo. Mesmo se você não vender essas ações, lembra, essa ação está dentro da empresa, Aham. você vai ser obrigado a pagar esse lucro de 50% que você teve, mais uma possível valorização cambial ou menos uma variação cambial. Mesmo que você não tenha Mesmo que você se não desfazendo tinha agora das ações. Exatamente. É igual o come cotas. Você não precisa vender para pagar imposto. A ideia é, apreciou, teve lucro, se apurou Caramba. um lucro patrimonial, paga imposto. É isso que está sendo, que foi proposto e foi aprovado no Congresso e agora está no Senado, tá bom? Entendi. Então você paga imposto em qualquer situação. Essa é a ideia do pessoal. Mas existe algum entendimento? Agora uma pergunta de curiosidade minha aqui, né? Existe algum entendimento no sentido de, no mercado de ações, como costuma funcionar, né? Eu compro minhas ações e se as minhas ações eu comprei por 200 e elas estão sendo negociadas a 300, mas eu não vendi, eu não realizei lucro nenhum, né? O meu lucro tem a partir do momento em que eu vendi. Aí realmente eu saí das ações, realizei lucro. Nesse caso, de 200 para 300, realizei lucro. Não existe um entendimento nesse sentido. Poxa, eu não vendi minhas ações ainda. Elas só saíram de um ponto A para um ponto B, né? De uma variação de mercado. Elas continuam na minha carteira. Dane-se, você vai pagar um imposto mesmo assim, é isso. É isso aí. É isso que se propõe, tá? Mas o Brasil não está inventando nada, a verdade é essa, entendeu? Outros países do mundo já utilizam essa maneira de equivalência patrimonial, ou seja, você teve uma apreciação de capital, você vai pagar imposto sobre aquilo. Perfeito. Essa é a ideia principal desse projeto de lei quando a gente está falando de offshore, tá bom? Porque muda para a pessoa física. Da pessoa física é justamente da forma que você está falando, que a gente chama que é regime de caixa. A gente já chega lá. Vamos falar primeiro da parte da offshore. Tá? Então, o que você está falando aqui, tudo que você descreveu para a gente era o como é hoje, antes do projeto de lei existir, na offshore. Né? Então, ela representa várias vantagens tributárias para quem tem uma offshore, pelos motivos que você destacou. Quando você movimenta seus ativos dentro da offshore, compra, venda, é livre, não paga imposto, não paga nada, você só paga quando você for realmente tirar a grana da offshore para mandar para sua conta corrente, sei lá. Ok, então isso vai mudar, é o que você está falando, né? Então vai rolar um come-cotas aí também na offshore. Essa é a grande ou é a única mudança? É a grande mudança, mas não para por aí, tá bom? Porque assim como no fundo exclusivo, algumas pessoas têm lucro acumulado do estoque. Estoque aí também. Entendi. Então, agora, no fundo exclusivo, você é obrigado a atualizar e pagar o imposto, né? Você pode pagar em maio com 15% no fundo exclusivo ou 8% se você quiser pagar antecipado. Na offshore é diferente. Você tem a possibilidade, a faculdade de atualizar o patrimônio da sua empresa para o dólar de 31/12/2023. Tá bom. E pagar a mesma alíquota de benefício que eles dão para o fundo exclusivo, que é 8%. 8%, entendi. Tá bom?
Então Entendi. você tem essa possibilidade, você não é obrigado, mas você pode pagar. E entra naquela mesma ideia. Antigamente você não precisava pagar, né? Você conseguia diferir. Agora o pessoal não quer nem daqui para frente, de 2021 e 2024 para frente você paga, não. Agora você vai pagar. Só que pensa o seguinte, Tá. uma coisa é você ter investimentos, que nem ações, que você pode resgatar, vender, e para outros investimentos que você não pode vender. Então imagina que você investiu num fundo de private equity. Para quem não sabe, private equity Sim. são negócios que não são listados na bolsa de valores e ficam sem liquidez, ou seja, você não consegue Você fica trocar travado lá. aquele investimento por dinheiro durante muito tempo, às vezes 5, às vezes 10 anos. Então imagina se esses investimentos, né, esses investimentos quando dão certo, dão muito certo. Imagina se você comprou um investimento, você tem lá, sei lá, $100 mil. E depois de 5 anos ou de um ano, esse investimento é marcado a, sei lá, $200 mil. Ele dobrou de tamanho. Isso pode acontecer? Pode. Como é que você vai pagar esses $100 mil de imposto? A base de $100 mil, A né? base de cálculo. Base de cálculo seria 15%, $15 mil. Da onde? Você não pode vender, você vai ter que achar $15 mil de outro lugar. Então, Delicado. teve uma discussão grande sobre isso e teve uma melhora, né, nesse projeto. Ah, é? E agora, o que passou no Congresso é o seguinte, você pode, se você quiser, classificar, isso é irreversível, tá bom? Você faz isso uma vez e não pode fazer Tá nunca bom, mais. pode ficar mudando. Não pode ficar mudando. Você classifica a sua empresa offshore como transparentes para fins fiscais. Você tem offshore, tudo bonitinho, tem as regras dela, a governança, tem tudo. Mas, para fins fiscais no Brasil, você vai declarar ativo por ativo e Tá. você não vai pagar por apreciação. Você vai pagar por venda. Quando você realizar Tá bom, um lucro, entendi. você paga. Tá Então bom. ele fica muito parecido como é pessoa física hoje. Você vendeu, teve lucro, paga. Não teve lucro, não paga. Vai funcionar exatamente da mesma maneira, né? Entendi. Ou seja, você pode fazer isso. Se você quiser transformar. Então tem basicamente esses dois formatos. O formato transparente, o formato normal, que estão chamando de opaco, e o Tá. formato transparente. Formato transparente, você só paga quando vender. Mas, Val, esse formato transparente que você está falando, eu só pago quando vender, ele se aplica mesmo que você faça essa venda ainda dentro da offshore, certo? Você não puxou essa grana para sua conta. Tá? Perfeito. Mesmo Vendeu- vendendo dentro da offshore, você, por ser esse formato transparente, declarado transparente, você aí sim está passível ao Perfeito. Você colocou um ponto que é importante colocar um entendimento aqui. Não é que hoje, como é que funciona na pessoa, eu vou falar da pessoa física, mas basicamente quando você tem um lucro, você é obrigado a pagar esse lucro no mês subsequente. Na offshore, você vende, não é que você paga no mês subsequente, você vende, teve um lucro, guarda esse lucro numa caixinha. imposto. Tá, No mês seguinte, você vendeu, teve um prejuízo, vai abatendo. faz um mais Então, menos. no final do ano, é quanto que você obteve de lucro no ano Tá, perfeito. do que você vendeu. Se Uhum. você comprou e não vendeu, não vai pagar nada, Não vai pagar porque ela é transparente. Agora, você vendeu e o lucro e teve lucro entre compras e vendas, Entendi. vai pagar. Então, Entendi. só aí já perceba que primeiro que vai ser obrigatório o balanço. Né? Não dá mais para você ter uma offshore sem ter um compliance bem feito. O que é um compliance bem feito? Ter as regras claras, ser um bom contador, ter um bom contrato, ter balanço patrimonial, entender quanto você teve de lucro, entender quanto você teve de prejuízo, se você tem dívidas lá dentro, ou seja, você organizar perfeitinho para você conseguir comprovar para a Receita que aquele lucro apurado está correto e você não ter problema depois. Vai aumentar o nível de exigência de compliance e consequentemente, o custo de compliance para você ter uma empresa offshore. Então, antigamente, a gente imaginava que a offshore parava de pé, ou seja, que os custos de uma offshore, tanto de estruturação quanto de manutenção de uma offshore, valia a pena vis-à-vis do rendimento que ela te dava, e eu estou olhando só a parte financeira, excluindo os outros benefícios, de uns 400, 500 mil dólares já valia a pena você ter. Hoje, esse valor vai aumentar, como a gente vai aumentar esse custo. Então, vai girar em volta de 700, 800 mil dólares para essa estrutura como um todo fazer sentido. Entendi. E aí, Val, você mencionou assim, a pessoa, ela pode fazer isso se ela quiser, porque você disse que é facultativo.
esse lance da offshore, né? De você fazer até 31/12, você disse que você pode, o estoque, né? Isso. Que é facultativo. Se você não optar por essa escolha, qual é essa outra opção? Ou o que vai acontecer contigo? Exato. Ele tem duas opções. A primeira, se você não atualizar seu estoque, vai passar a pagar. Eu não falei, esse come cotas exatamente 15%, tá? É igual para. Vai ser igual do fundo exclusivo, vai ser 15% para tudo. Né? Porque nem eu falei, na offshore, você tirou da pessoa física via lucro 27,5%, você tirou via redução de capital, você pode pagar nada, mas vai pagar lá 15% sobre o ganho de capital, na variação cambial. Agora não, agora é tudo 15%. Entendi. Tudo é 15%, tá bom? Se você decidir a manter ela opaca, por exemplo, que é a forma que ela está hoje, ou seja, aumentou o patrimônio, teve lucro no balanço patrimonial, você vai apurar esse lucro de 2024 até o final do ano, vai ver quanto que teve, lá no imposto de renda do ano que vem, né, de 2025, aí você vai pagar. Tá. Lembrando que todo o lucro acumulado até 31/12/2023 vai funcionar com a regra antiga, ou seja, somente quando ele for disponibilizado. E a partir, só que você não vai poder compensar prejuízos anteriores com essa nova regra. Então, praticamente, você vai ter que dividir, né, o que era anterior a 31/12/2023 e o que era depois. Você não vai poder compensar esse prejuízo com um possível outro lucro. Vai passar uma régua ali, vai dividir em duas eras. Uma das vantagens é que você vai passar a pagar 15% sobre esse lucro, mesmo se você não atualizar, o que era 27,5%. Então, também é uma coisa interessante, tá? Para o contribuinte. Agora, a partir do 1/1/2024, na versão opaca, apura-se o lucro, no imposto de renda do ano que vem, de 2025, exercício 2024, paga. Tá. Se for transparente, você só vai pagar, apurou um lucro, teve lucro, vendeu, realizou, teve um lucro nesse ano de 2024, paga. Em 2020. Teve lucro, mas não vendeu, não paga nada, se for transparente. Perfeito. Tá? Então, claro. Para deixar bem claro como é que vai funcionar essa metodologia, de novo, sempre é bom frisar, se passar da forma que está agora. Perfeito. Tá? E aí a gente está comentando bastante de offshore, e aí a gente vira e mexe, pincela para pessoa física é diferente. A gente já fala de pessoa física. E para pessoa física, então? Vamos, acho que é importante a gente abordar isso agora. A pessoa física, o cara que tem investimento no exterior, não via offshore, né? Via uma estrutura jurídica de não pessoa física, de pessoa jurídica. Esse cara que tem investimento lá fora, sim, na pessoa física, vai ser afetado como por essa PL? Perfeito. Primeiro é legal a gente saber como é que funciona hoje. Você fez um investimento no exterior. Você abriu uma conta lá na Avenue, mandou dinheiro, investiu lá em ações da Apple. Ações da Apple é um bom exemplo, porque ela às vezes não paga dividendo. Mas sei lá, investe em qualquer empresa. Ações do McDonald's, tá bom? Investiu em ações do McDonald's, trouxe dinheiro do Brasil, mandou lá para fora, comprou as ações do McDonald's e você não vendeu. Quando você vai pagar de imposto? 0. Você só vai pagar imposto quando você vender, tá bom? Então, ganho de capital. Se você vender com lucro, você vai pagar 15% a 22,5%, né? Que 22,5% é só se for acima de 30 milhões. Então, se a gente está falando com a grande maioria das pessoas, o lucro você vai pagar 15% de ganho de capital. Tá. É assim que você paga em reais. Isso tá é como bom? é hoje. Você tá falando Isso é como é hoje. Tá bom, a empresa vai te pagar dividendos também, e esses dividendos vão entrar. E quando que você paga esse ganho de capital? No mês subsequente. Tá. Oferir o lucro em, sei lá, março, até final de abril você tem que pagar esse ganho de capital de 15%, incluindo a valorização cambial, se você mandou dinheiro daqui. Se você mandou dinheiro e recebeu esse dinheiro de fora, de novo, não precisa pagar Não tem essa variação. Não tem a variação cambial, só a variação do ativo, tá? Você vai pagar e você só multiplica por real depois para saber quanto que é o valor do imposto para pagar aqui no Brasil. É um ponto. Dividendo, você vai pagar carnê-leão, vai entrar, na verdade, né, deveria ser carnê-leão no mês subsequente, você só não paga porque nos Estados Unidos eles retêm 30% de imposto lá. E aí tem um acordo com o Brasil, você pagou lá, você não precisa pagar aqui, mas a verdade é que você precisaria pagar 27,5%. Então, um dos erros, aliás, dos contadores que eu vejo é não pagar imposto no mês subsequente, ou seja, no recebimento de um cupom,
Quando você tem um bonde, por exemplo, que é uma renda fixa, investe lá e cai dinheiro na sua conta, todo mês que cai você precisaria emitir um carnê-leão e pagar, né? No caso do cupom foi uma discussão na SF, mas acabou sendo que é 15%, que é como se fosse ganho de capital, apesar do meu entendimento ser que devesse ser como renda, mas enfim. E onde eu estava aqui, daí você vende, então, 15% de ganho de capital, retém na fonte, se for dividendo, você não precisa pagar mais nada no Brasil. Isso é como é hoje. Regime de caixa, que a gente chama. Vendeu, paga, não vendeu, não paga. E também tem essa possibilidade de diferir. Só que você não pode compensar lucros com prejuízo. E você tem uma outra vantagem na pessoa física, que assim como a gente tem hoje aqui no Brasil, que você pode vender até 20 mil reais e não pagar imposto mesmo se tiver lucro, lá nos Estados Unidos você também pode fazer vendas de até 35 mil reais e também está isento de qualquer tipo de imposto de renda, mesmo se tiver lucro. Tá. E o que propõe essa PL para os investidores de pessoa física? Primeiro, esquece essa isenção, ela acaba com essa isenção de 35 mil reais por mês que o investidor pode vender. Tá. Ela acaba com isso. Não tem mais boi. Não tem mais boi, tá bom? Mas ela mantém esse regime de caixa, ou seja, você vai pagar somente quando houver de fato uma venda com lucro. Ela tira a base mensal e coloca em uma base anual, assim como é na pessoa jurídica, ou seja, no offshore. E ela faz uma coisa que foi bem interessante, na verdade. Isso é uma coisa que melhorou. Que agora a pessoa física ela pode compensar lucro com prejuízo ao longo do ano. Isso é interessante. Então imagina a seguinte situação. Você agora passou a ter um benefício que antigamente só offshore tinha, que era de poder compensar lucro com prejuízo. Tá. Você está no regime de caixa. Então, as regras tributárias da pessoa física, elas ficaram muito próximas às regras da offshore. Entendi. Né? Sem os custos da offshore. Certo. Sem outros benefícios, obviamente. Mas sem os custos. Você consegue ponderar agora algumas situações e saber se não é melhor você ter investimentos na PF ao invés de ter numa PJ. A gente vai falar sobre isso. Vale pôr na ponta do lápis. Vale pôr na ponta do lápis, fazer conta, ver o que é mais importante para você. Entendi. Mas você consegue. E como é que você paga imposto? Apura-se o lucro do ano, no ano que vem, né? Declaração, né? 2024. Em 2025, você apura qual foi esse lucro e paga. Tá bom? A pessoa física também vai poder atualizar o estoque. A pessoa física também. Com dólar de 31/12/2023. E caso haja lucro, a alíquota será de 8% ao invés de 15%. Ao invés de 15%. Tá? Então essa é a ideia geral por trás. Vai ficar mais fácil para a pessoa física. Tá, esse é o entendimento. E você pode também, por exemplo, imagina que você tem lucro numa determinada posição. Você tem lucro numa posição e você tem prejuízo numa outra posição. Você precisa vender a posição com lucro. Você pode vender a operação com prejuízo, vende a operação com lucro, você pode ficar com lucro zero, por exemplo, e depois compra de novo a posição que você tinha prejuízo, que você acredita que é uma operação de prejuízo por longo prazo. Certo. Então, te dá uma opção, né, de fazer uma alocação de investimento mais eficiente. Óbvio que ou você entende, ou você contrata alguém que entenda sobre a alocação e a parte tributária para conseguir fazer essas modificações com o menor impacto tributário possível. Legal, né? Legal. Show, Val. É bastante informação, né? Assim, a gente tem bastante coisa aí nessa PL e com certeza quem está assistindo a gente agora... Se essa pessoa tem um investimento em fundo exclusivo, se essa pessoa tem uma offshore, se essa pessoa tem dinheiro no exterior, em pessoa física, as pessoas devem estar fazendo perguntas, tá? E uma delas que eu imagino que as pessoas estejam fazendo, então, é como que eu devo agir, por exemplo, se eu tenho uma offshore? Eu tenho hoje uma offshore, eu mantenho minha offshore, eu encerro, eu faço o quê? Boa. Faço nada? Primeira coisa, vamos esperar saber as regras do jogo certinho, vamos esperar passar no Senado, como vai passar, para saber se as regras são essas. Do jeito que está, é o seguinte, é inegável que a pessoa física no exterior passou a ter uma vantagem muito maior do que ela não tinha antes, quando você compara com a offshore no quesito compensação de ganhos
com prejuízos. Perfeito. Né? Só que a offshore, ela continua tendo outras vantagens muito boas. Toda essa vantagem que eu te falei de compliance, de governança, saber exatamente para onde vai o patrimônio, como administrar, a forma que você pode lidar com esse patrimônio em vida, ou que você pode transferir esse patrimônio na sua ausência, ela é muito boa. E esses benefícios continuam. Em nada foram alterados. Perfeito. Né? Em contrapartida, você vai passar a ter um custo de compliance para estar em conformidade com a Receita muito maior do que você tinha antes. Não tem mais espaço no Brasil para você ter uma offshore sem um balanço, por exemplo. E é comum a gente pegar diversos clientes, diversas famílias que não têm o balanço patrimonial da offshore. E até estava tudo bem. Porque realmente, se a pessoa utiliza aquela offshore somente para fazer investimentos financeiros, dependendo da instituição que você faz, você já tem todas as informações necessárias e documentos para conseguir estar de acordo com a Receita brasileira, ou até com o fisco, com a Receita e com o Banco Central, né? Que você tem mais de $1 milhão, você precisa fazer a declaração de bens no exterior. Perfeito. Isso vai mudar. Então, você tem que pesar e ver o que é mais interessante para você, né? Outros pontos que você tem na offshore, você continua tendo os benefícios da sucessão. Você não vai pagar os 40% de imposto. Perfeito. Né? Se você continuar com a offshore. Ao mesmo tempo que só que você vai pagar o custo da estrutura. Às vezes você pensa se vale a pena, por exemplo, você não pagar o custo da offshore e fazer um bom seguro de vida, não? Um seguro de vida né? Tem até no canal do YouTube, a gente fala bastante sobre seguro de vida, que tem muito seguro ruim, mas fazer uma boa estrutura de planejamento sucessório e utilizar a pessoa física para fazer investimentos no exterior, uma vez que você pode compensar ganhos com prejuízos, se assemelha a uma offshore, você tem esse diferimento fiscal, e você usa uma estrutura de um seguro, por exemplo, para custear uma eventual inventário no exterior. De novo, tem que avaliar essa situação, né? Porque você não tem offshore, você deixa de ter algumas cláusulas lá. Mas assim, com relação à parte do investimento no exterior, espera um pouquinho para saber como é que faz, antes de sair fazendo qualquer coisa, e pondera o que é mais importante para você, né? Para saber também se você vai mudar, se você faz investimento no exterior com uma premissa que nós aqui no Overclub acreditamos que é um investimento de longo prazo, provavelmente você vai querer transformar, declarar a sua offshore como transparente, porque os investimentos são de longo prazo. E aí você não teria essa incidência de imposto todos os anos assim que tiver lucro. Perfeito. É uma alternativa. Agora, se você faz um investimento e você vai usar ele daqui a pouco, por exemplo, você tem lá um investimento e você vai usar no ano que vem para pagar a faculdade do seu filho no exterior. Caramba, aí talvez seja importante você atualizar esse valor, pagar esses 8%, e porque você vai usar ele logo agora, né? À medida que você for usar ele por longo prazo, às vezes você fala, pô, deixa, não vou pagar, não vou utilizar esse valor e deixar ele não vou pagar esse imposto agora e não vou deixar ele rendendo para o longo prazo, que é o melhor dos mundos. Tá Perfeito, bom? ótimo. Ou seja, resumo da ópera. A melhor coisa a se fazer agora é não fazer nada, porque a gente ainda não sabe quais serão as regras do jogo oficiais, né? Elas ainda vão ter essa aprovação do Senado e podem sofrer alterações até lá. E ainda que elas sejam aprovadas do jeito que estão hoje, não existe uma resposta universal do tipo, então agora ninguém mais pode ter offshore, ou ninguém mais sai da offshore, ou seja, a resposta vai ter que avaliar caso a caso de acordo com o planejamento de cada família. Perfeito. Né? Ainda que a PL seja aprovada. Perfeito. Tem algumas coisas que a gente já pode pensar, né? Então, assim, primeiro de tudo, devo fazer, acho que uma pergunta que talvez seja, preciso me preocupar, preciso fazer alguma coisa agora? Não, calma. Vamos, espera ser aprovado no Senado. Se for dessa maneira, aí sim vai precisar saber se você atualiza esse patrimônio ou não. É isso. Não. Teoricamente, você tem até a declaração maio, abril do ano que vem, 2024, para você tomar essa decisão se você vai atualizar ou não o patrimônio líquido da sua empresa ao dólar de 31/2 de 2023. Você tem esse tempo, então não precisa sair fazendo as coisas correndo. A próxima pergunta é, devo atualizar para esse dólar de 31/12 ou não? Ou não. Então, que nem eu já falei, é para longo prazo?
provavelmente você vai querer transformar a sua empresa em transparente e provavelmente não vale a pena. Eu estou falando provavelmente que a gente tem que avaliar, mas é muito provável que não vai fazer sentido para você pagar o imposto de 8%, dar ele para o governo, ao invés de deixar ele rendendo para você, sei lá, mais 5, 10, 15, 20 anos. Exato. Faz sentido. Só que tem um ponto. Essa PL diz que a apuração do imposto vai precisar ser obrigatoriamente em reais. E lembra que eu falei que a gente tem uma opção hoje, se o dinheiro for recebido originalmente em moeda estrangeira, não paga imposto sobre a variação cambial, isso acabou. Então você que recebeu lá uma herança, que tem um patrimônio de 2.000 e bolinhas, você montou lá, recebeu uma herança em 2010, sei lá, dólar a 2. Gente, é muito provável que essa pessoa precise atualizar e pagar os 8%. Porque senão, lá em 2025, quando você tiver, você vai ter que pagar, 2025 não, depois quando você for resgatar esse valor, né, porque as leis até 31/12 é uma e depois é outra, quando você for resgatar esse valor, você está ferrado, porque você vai pagar um valor muito mais alto. Porque vai considerar toda a valorização cambial de 2.000 e bolinhas até a hora que você tirar esse dinheiro da empresa. Perfeito. Então aí vai ser um prejuízo. Outra coisa também que eu não comentei que é importante. Nesse novo formato, quando você pagou esse imposto, então vamos imaginar que você tinha lá R$1 milhão e depois você terminou com 1.500.000. Você vai pagar esse imposto, seja se é transparente que você vendeu e teve lucro, seja porque é opaca e valorizou e você teve lucro, independente. A hora que você paga esse imposto, você salva esse imposto, esse lucro como se fosse numa caixinha e você não precisa disponibilizar ele para você, ele continua investido. Quando você for resgatar este valor, seja ele em 2025, em 2028 ou 2030, o dólar pode ter saído de 5 e ido para 10, você não vai pagar imposto de novo. É como se fosse assim, paguei o imposto agora, tá pago e tá separado numa caixinha e quando eu quiser eu retiro. Quando você for retirar, você não precisa pagar imposto de novo. Você já pagou. Então, voltando um pouquinho, a gente falou então daquelas pessoas que vão investir para o longo prazo, com dinheiro aqui do Brasil. Provavelmente é melhor transformar em transparente e não pagar os 8%. As pessoas que receberam dinheiro originalmente, que é o dinheiro de fora, recebeu herança, enfim, trabalhou, essas pessoas provavelmente devem optar por pagar os 8%, porque senão, quando forem resgatar, vão pagar 15% de imposto sobre a valorização de capital. E hoje não paga, tá bom? Então atualiza 8% e pagará somente sobre a variação do ativo. Perfeito. Basicamente esses dois casos. Óbvio, se você comprou alguma coisa, você recebeu o dinheiro no exterior, mas foi agora, foi esse ano, o dólar está muito próximo, você vai usar no ano que vem, entra naquilo lá, eu falo, então resgata, paga 8%, que você vai usar mês que vem, vai usar nesse ano. Tá? Então, são algumas alternativas. Falando um pouco de fundo exclusivo agora. Os fundos exclusivos eu acredito que seja um pouco mais delicado. Delicado em que sentido? Provavelmente vai haver um número maior de extinção dos fundos exclusivos. Eles vão perder bastante da sua atratividade. Continua com a atratividade de governança, sucessória, tudo isso não muda. Mas o que diz respeito à tributação não vai ter escolha. Não é que nem você pode, no offshore, você consegue transformar em transparente e não pagar o come cotas. Lá você vai pagar de qualquer maneira. Você tem que pagar. Tem lucro, é obrigatório pagar. E eles se assemelham aos fundos normais. Fundos normais, sim. E ao ter um fundo exclusivo, você normalmente impossibilita de investir em ativos que são melhores na pessoa física, como investimentos isentos de imposto de renda. Sim. Né? Por exemplo, estou dando só um exemplo, fundos imobiliários, por exemplo, onde o lucro, o dividendo, você não paga, então você perde por ter dinheiro num fundo exclusivo. Óbvio que além do custo, né? Além do custo, porque para montar uma estrutura, você tem um custo lá. Então é mais barato você investir diretamente na pessoa física. Tem que avaliar, mas você vai deixar algumas vantagens na mesa, maiores do que você vai deixar na questão offshore. De uma forma resumida.
Perfeito. Investimentos na pessoa física praticamente não mudam nada para quem tem horizonte de longo prazo, até melhora, porque você consegue compensar lucro com prejuízo. Para quem tem offshore para longo prazo, não vai mudar tanto, que você pode transformar ela em transparente e também não pagar imposto por valorização de ativo. Cabe a você atualizar ou não. Você tem dinheiro recebido no exterior há muito tempo, provavelmente é importante você fazer isso. Então, basicamente, são essas grandes mudanças aí que a gente Vou resumir o teu resumo. Pelo que eu entendi, tá? Ver se o meu entendimento está correto. Tá. Em termos de atratividade, então, fundos exclusivos perdem a atratividade. Eles não ganham, eles perdem a atratividade. Offshore, acho que não tem uma perda ou um ganho de atratividade muito significativo, talvez seja algo mais marginal. E pessoa física ganha atratividade. Essa leitura está correta? Tá correta. Né? O custo de compliance vai aumentar bastante. Né? Nem toda empresa vai querer ser transparente, nem toda empresa pode querer ser opaca, por exemplo. Então, de novo, tem que avaliar caso a caso. Tem algumas medidas que você pode tomar, por exemplo, para não estar dentro dessa nova tributação. Daqui eu vou dar alguns exemplos, né? Perfeito. Se a sua offshore ela tem 60% ou mais de renda ativa, ela não vai funcionar nesse formato. Então, por exemplo, se você tem uma LLC, que é uma empresa normalmente que você usa ou para comprar imóvel ou nos Estados Unidos ou para você fazer algum tipo de empresa operacional. Você tem lá uma LLC que você tem uma empresa que vende curso, por exemplo. E você tem uma outra empresa para investimentos, talvez você pode avaliar de juntar essas duas para que a renda ativa seja superior a 60, e se não estiver em um paraíso fiscal, ou, em outras palavras, não está em um regime fiscal tributário favorecido, você não vai estar dentro dessas normas e consequentemente, não vai estar elegível, a palavra é essa, elegível a essa nova tributação. É um ponto. Outro ponto que você pode fazer na offshore, estou pensando coisas aqui. Se você tiver mais do que 50% do capital social de um sócio e diretor que não sejam brasileiros. Você pode fazer uma saída definitiva do Brasil e não ser mais brasileiro para efeitos fiscais. Paraguai, Uruguai, Dubai. Então tem alguma saída, porque o rico pode ser tudo, menos burro. Então alguma saída para pagar menos imposto dentro da lei, o ponto é esse, né? As pessoas vão acabar utilizando. Perfeito. Acho que é bem por aí. Val, então, acho que vale a pena você agora deixar um recado final para quem está assistindo a gente e acompanhou todo esse conteúdo, entendeu o que a PL afeta, e essa pessoa está lá em casa preocupada com o que ela deve fazer. A gente já deu aqui um pouco de direcionamento, né, para essa pessoa, tipo, espera, mas também não espera tanto, tem uma decisão que você precisa tomar logo. Qual que é o recado final que você deixa para quem está assistindo a gente e acompanhou a gente até aqui? Porque provavelmente tem um interesse muito grande em fazer algo a respeito do seu patrimônio. Perfeito. Para você que tem fundo exclusivo, então, né, vamos falar. Converse com quem cuida, quem ajuda você a tomar decisões patrimoniais. Seja seu jurídico, seja seu assessor, banker ou family office que acompanha você. Por quê? Talvez seu fundo exclusivo vale a pena você transformar talvez um fundo de ações, não sei, talvez um fundo de previdência, não sei, você precisa avaliar, porque esses dois não têm come-cotas, né? Diluir esse fundo, extinguir esse fundo, pagar primeiro o imposto, né, e depois extinguir o fundo, senão você vai pagar mais imposto, avaliar essas opções e, principalmente, tomar uma decisão e comunicar o seu administrador do seu fundo o quanto antes. Porque, sim, você vai precisar comunicar ainda este ano para poder ter esse benefício de pagar 8%. Perfeito. Tá? Para você que tem estrutura offshore, você tem um tempo maior. Porque, teoricamente, você tem até a próxima, o próximo IR, né? Então, a gente está falando de abril, maio de 2024, para poder tomar uma decisão se você quer atualizar o patrimônio líquido da sua empresa e se você quer transformar em transparente ou não. Mas, mesmo assim, converse com as pessoas que te ajudam
né? Em planejamento tributário internacional, com seu assessor banker ou family office, para que monte-se uma estratégia, assim que aprovado, para depois somente executar. Tá bom? Perfeito, ótimo, ótimo. Ou seja, tome o seu tempo, mas não tome muito tempo. Né? Basicamente é isso. Fechado. Walter, obrigado aí pelo papo de hoje. Acho que está bastante claro, você trouxe muita informação para a gente. E quem está assistindo, com certeza, sai enriquecido aí deste nosso episódio de hoje do podcast, com coisas importantes aí em mente, né? Assim, preciso agir, embora não precise fazer nada urgente, preciso agir, né? Algo precisa ser feito. Perfeito. É isso. A gente se despede de você, agradecendo pela audiência nesse episódio. Na descrição do vídeo você encontra os links para todas as nossas redes sociais. E se você acha esse conteúdo relevante, você curtiu, primeiro deixa o seu like e depois compartilha ele com alguém que você também acha que vai se beneficiar bastante desse conteúdo. Queria falar mais uma coisa também. Se você gostou desse tipo de conteúdo, quer saber mais sobre offshore, quer saber mais sobre planejamento patrimonial, por que investir, quer entender um pouco mais desse aspecto, tem vídeo no nosso canal do YouTube falando especificamente sobre offshore, planejamento tributário, seguros, que está muito... né? Amarrado ali, tá? Então exato, dá uma sapiada lá que vocês vão achar bons conteúdos nesse formato. Então aproveita que você está assistindo esse vídeo, segue a recomendação do Walter, se inscreve no canal para você poder aproveitar esse conteúdo já existente no nosso canal do YouTube e também para você poder acompanhar todo o futuro material que a gente ainda vai lançar pela frente, sempre tratando de temas de planejamento patrimonial, investimentos e estilo de vida. Até a próxima!